Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer Brenda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje o assunto é um pouquinho mais sério, então eu vou fazer muita graça, tá? É sobre namoro à distância. Para quem já namorou ou namora, sabe as vantagens e desvantagens que é namorar uma pessoa que está longe. Eu já me envolvi com uma pessoa e a pessoa mora longe e não deu aquela muito certo. Deu certo por um tempo, mas aí depois se distorceu o negócio todo, aí foi uma bagunça só. Mas tem pessoas que não entendem o que é gostar de uma pessoa que você nunca viu na vida. E, por exemplo, minha mãe, ela não entende como a gente consegue gostar de uma pessoa que está longe, que você nunca viu, que você nunca abraçou, nunca tocou, nunca fez nada. Isso aí, só um instantinho. Eu amo o The Rock. Ele nem me conhece, nem sabe que eu existo. Seu crush? É meu crush. Aliás, não só ele, como que muitos outros. Eles não me conhecem. Então, quer dizer, é uma fantasia minha, tá? Eu entendo quando você gosta da pessoa. Eu sou apaixonado. Tem nada a ver de namoro à distância. Ele que não me conhece ainda, tá? É porque se ele conhecer, acabou. Você tá desfocando o negócio. E igual, por exemplo, né? Minha mãe tem uma paixão platônica pelo The Rock, do Dwayne Johnson, né? O que faz o Velozes e Furiosos e tal. Então, aí tem pessoas que não entendem como é que é gostar de uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca tocou, nunca abraçou. Eu acho assim interessante, né? Que Deus te deu um dom de você amar a pessoa sem você precisar tocar, sem você precisar ter convivência assim de perto a perto, sabe? Cara a cara. E outra, as questões boas é que você aprende a confiar na pessoa, como é que eu vou explicar? A ter respeito com a pessoa. Então isso vai gerando aquele relacionamento mais estável, mais legal. Só que tem um lado ruim também, que tem as brigas, tem o ataque de ciúmes. Você fica meio que desconfiado porque, né, fala que vai dormir tal hora, tipo umas 7 horas, 8 horas. Aí você fica com o pé com a pulga atrás da orelha, né, falando assim, porra, pra não foi dormir essa hora? Então eu, por exemplo, sou muito desconfiada. Então se a pessoa que eu me relaciono fica muito tempo comigo, por exemplo, passa a madrugada comigo e fala que vai dormir 7, 8 horas da noite, eu fico meio assim, como que a pessoa vai dormir esse horário? Então tem as vantagens e desvantagens pra quem namora à distância. É bom? É legal? É ruim? Não é não. É ruim? É também. O lado bom é que você pode ver a pessoa, como por exemplo, você pode viajar pra cidade dela ou ela viajar pra sua cidade ou ele. E aí tem aquela emoção, né, de se encontrar, de ter o primeiro abraço, o primeiro toque, o primeiro beijo, o primeiro olhar. Então dá essa emoção. Eu posso falar porque eu senti na pele. Então, e quando a pessoa, você e a pessoa decidem, tipo, morar junto, ou a pessoa vem pra sua cidade ou você vai pra cidade da pessoa. É um risco que você corre, que você vai jogar tudo por alto, vai jogar tudo fora. O emprego, família, amigos, tudo. E vai assumir uma relação em outro lugar. É um risco muito grande que você corre. Mas, se você acha que vale a pena, é bom você ir e experimentar. E tentar. Tem que arriscar também. Eu arrisquei, tentei, mas não deu certo. Mas infelizmente acontece de não dar certo e não continuar, não dar continuidade depois, entendeu? Aí quando não dá certo, não deu, ou era pra ser aquele tempo e pronto. Que nem todo mundo fala, quando é pra ser, quando não é pra ser. Então eu acho que, assim, pra quem namora à distância vai se identificar muito com esse vídeo, e pra quem já namorou também vai entender mais ou menos o que é isso, né? Para quem nunca namorou, fazer o quê? Você vai, a gente liga que a gente tem que arriscar, né? As pessoas que moram longe, você tá namorando a pessoa mora longe, arrisca, vai, tenta morar com a pessoa. Se você achar que vale mesmo a pena, tenta. Ou então a pessoa vem pra cá, vem pra sua cidade e tenta. Se não der certo, paciência, acontece. Não era pra ser, ou então era pra ficar só no virtual, mas ficar só no virtual é muito chato. Mas tem a questão do presente também, que você manda carta, presente pra pessoa, a pessoa te retribui com carta e presente, você fica ansiosa ou ansioso pra receber e pra pessoa receber também lá onde que ela mora. Então tem essa questão também.
sei onde tá também. Como é que tem que ter uma confiança muito grande aí, né? E tem que ter aquela confiança grande, aquela confiança plena. Que nem eu falei no começo do vídeo. A gente aprende a confiar nas pessoas. Quando a gente tá namorando à distância, a gente aprende a confiar. Confiar, tipo assim, confiar às cegas, digamos assim. Então Muitas vezes a pessoa não fala não é correta, né? Muitas vezes tem pessoas que não é correta, tem pessoas que desvirtuam, né? Até pessoalmente mesmo, que mora na mesma cidade, faz coisa errada e que acaba com o relacionamento. Mas depois que inventou o WhatsApp, o Facebook, antes era só Orkut, gente. Orkut MSN. Não, fala assim, para comunicar. A pessoa pode estar dormindo e pode estar na gandaia ou com outra pessoa. Pode. A pessoa pode te falar que vai dormir e vai pra balada, curte, beija a outra boca, beija a outra pessoa. Aí você liga pra pessoa, aí é uma coisa que minha mãe não entende, que ela acha que não pode ser traição, porque você não tá, né? Ela não entende isso. Eu entendo sim. Custa entrar na cabeça dela. Entendo sim, gente. Ainda mais essa questão de confiança, que ela também é muito desconfiada. Então ela meio que desconfia desconfiando. Entendeu? Aí ela, no mesmo tempo que ela confia, desconfia e me dá aquele toque. Ah, essa pessoa não sei não. Pode falar que a maioria acertou. E a maioria delas, minha mãe acertou. Aí fala a maioria assim, o povo acha que eu não namoro todo mundo pela internet. Não, gente, não é que todo mundo não, porque as coisas que acontecem. As coisas que acontecem, as coisas que a pessoa fala, aí você vai pedir a opinião da sua mãe, aí a sua mãe, todo mundo sabe que mãe é mãe, quando fala é certo. Então a minha falou que tal e acabou sendo o que ela falou, o tal. Então fica complicado. É isso, gente. Eu queria passar pelo menos um pouco da minha experiência. Não é um pouco da minha experiência, né? Mas é um pouco que eu entendo, que eu sei, que eu vivi, que eu acho. Você tá recuperando até hoje. E que eu acho que vocês também já passaram por isso, ou tá passando, ou já passaram. Eu ainda tô me recuperando do meu último relacionamento. Então é difícil, é complicado. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Tem momentos bons, momentos ruins. E é isso, né? E aí, como é que é aquela frase? A pessoa que criou a distância não sabia quanto que era a saudade. Aí é complicado, né? Foi bonito. Sou muito fada, né? Fazer o quê? Mas então, gente, por favor, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, ative o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos. Se você gostou, comente aqui embaixo. Se você se identificou, comente aqui embaixo também. Se você já passou por isso, ou ainda passa, ou já passou, comenta aqui embaixo. Se você namora virtual com alguém, comenta aqui embaixo, compartilha comigo essa experiência, porque troca de experiências é sempre bom, né? E é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo e tchau!